Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Vinícius e este é mais um Hands-on Ninja. Hoje estaremos trabalhando com a definição de métodos. Os métodos são as ações que os nossos objetos podem realizar e, lembrando da nossa classe robô, vamos adicionar algumas ações. O que cada objeto do tipo robô deve saber fazer? Eles podem se locomover e exibem seu nome. Então, a nossa classe UML ficará com esta aparência. Observe a inclusão das operações. Não se esquecer, no diagrama de classe temos operações e em Java, com a implementação, temos métodos. Bem, aqui está a implementação da classe robô que começamos a fazer no hands-on anterior. Observe que definimos todos os atributos, ou seja, as variáveis de instância. Agora vamos especificar o primeiro método que fará a ação do objeto robô se locomover. Vamos colocar o nome do método de anda, com visibilidade pública e retorno nulo. Então, devemos colocar public para visibilidade, void para retorno nulo, anda será o nome do método e ele não receberá nenhum parâmetro. As chaves delimitam o escopo pertencente ao método anda. Vamos fazer o método mais simples possível, e a implementação será apenas para exibir na tela a frase que o robô andou 10 centímetros. Pronto. Agora vamos para o segundo método, que é responsável por exibir o nome do robô. Também será um método público, com retorno nulo, e de nome exibe nome. Observe que ele exibirá na tela o conteúdo da variável de instância nome. Nossa classe robô agora possui atributos e métodos. Que tal criarmos algum objeto para testarmos nossa classe? Então vamos adicionar uma nova classe ao nosso projeto, só que esta classe deverá ser executável. O nome da classe será cliente robô. E vou marcar para que ela tenha um método main, já que será uma classe executável. Pronto, aqui está o código gerado para a nossa classe cliente robô. Dentro do método main, estaremos definindo o nosso código. Primeiro, vamos declarar uma variável do tipo robô chamada R, e vamos fazer para que ela receba a referência de um novo objeto robô. Agora que R tem uma referência para robô, podemos manipular o objeto por meio desta variável de referência R. Vamos definir o nome para o objeto robô que criamos há pouco. Para acessarmos o atributo nome, usamos a variável de referência, ponto, o atributo nome. Por exemplo, vamos atribuir R2D2 ao nome do objeto robô que criamos. E agora vamos fazer o nosso objeto robô andar, chamando o método anda. Para isto, usamos a variável de referência R, ponto, o nome do método. E também vamos chamar o método exibeNome. E agora é salvar tudo no nosso projeto e executar a classe cliente robô. Observe na aba Console a saída do nosso programa. Que legal! Nossa primeira classe executável. Mas vamos voltar para o código-fonte da classe robô.
O método anda está muito sem graça. Seria legal se quando o robô andasse, sua coordenada fosse alterada. Então vamos adicionar uma variável de instância para guardar a posição do robô no eixo X. Nossa nova variável será a cord X do tipo long. Agora precisamos alterar o método anda. Cada vez que o método for chamado, será acrescido 10 à variável de instância cord X do robô. E já que estamos falando de métodos, vamos adicionar à nossa classe alguns métodos construtores. Os construtores são métodos especiais que são chamados no momento da criação de objetos. Um método construtor tem algumas características interessantes. Possui o mesmo nome da classe e não possui retorno. Você pode estar se perguntando, para que construtores se a gente estava criando objetos normalmente? Na verdade, quando a gente escreveu o código na classe robô-cliente e o robô abre e fecha parênteses, a gente estava chamando o construtor padrão da classe robô. O construtor padrão é aquele que não tem nenhum argumento. A linguagem Java provê um construtor padrão para classes que não possuem nenhum construtor. Vamos então definir um construtor onde podemos criar um objeto robô já passando um nome. Para isto colocamos public robô, tem que ter o mesmo nome da classe, e nos parâmetros colocamos string nome. Para que o parâmetro nome seja atribuído corretamente à variável de instância nome, é preciso fazer uso da referência des. O des estará se referindo ao objeto corrente que está executando o método. Construtores também podem ser sobrecarregados. Então vamos criar um outro construtor que espera receber o nome e a coordenada x para um dado robô. Para definirmos o nome, podemos chamar o primeiro construtor que codificamos usando o construtor des. Assim não teremos repetição de código. E para adicionar a coordenada x, faremos uso da referência des. Cuidado para não confundir o construtor des com a referência des. E agora é só salvar o nosso projeto e observe que apareceu um erro na classe cliente robô. Vamos lá para sabermos o que aconteceu. O problema está na linha que estamos chamando o construtor padrão da classe robô. Mas como definimos dois construtores, o Java não está mais adicionando automaticamente o construtor padrão. Então, para consertarmos o código, é preciso ou adicionar um construtor padrão manualmente na classe robô, ou utilizar outro construtor na criação do nosso objeto. Vamos então usar o construtor que espera receber o nome do robô. Agora podemos tirar essa linha, já que definimos o nome do robô no construtor, salvar e pronto. Nenhum erro. E vamos executar para ver a saída. Bem, espero que tenha gostado e até o nosso próximo Hands-on Ninja. Obrigado.